A ficção cristã nos últimos anos, principalmente no mercado nacional, tem tomado alguma relevância, tem alcançado algum destaque, está presente em algumas feiras. Mas será que de fato ler ficção é bom para cristão? Por mais que pareça, esse não é um gênero novo. Ao longo da história sempre tivemos autores produzindo esse tipo de conteúdo, mas até mesmo estudá-lo e compreendê-lo é um pouco complicado. Porque a ficção cristã talvez não seja exatamente um gênero, mas um movimento literário. Porque ela é mais do que um rótulo na estante. Ela é construída através da união de autores e leitores que buscam influenciar os cristãos com essa cultura. Porque dentro da ficção cristã você vai encontrar vários subgêneros que identificam cada uma das obras. Você vai ter fantasia, você tem romances, você tem ficção científica e por aí vai. Mas então nós sempre voltamos naquele ponto. O que define uma ficção como ficção cristã ou simplesmente como uma ficção? E o primeiro ponto para nós entendermos isso é que não necessariamente porque uma ficção foi escrita por um cristão que ela é uma ficção cristã, ou ela está dentro deste movimento. Ao longo de toda a história, tivemos cristãos escrevendo ficção que não tinham nenhum tipo de relação com o cristianismo. O primeiro ponto que eu queria abordar é a ficção escrita por cristãos que incluem a sua cosmovisão na história. Nem toda ficção escrita por cristãos é de fato uma ficção cristã, mas aquela onde autores cristãos incluem a sua cosmovisão de maneira intencional, ainda que não citem elementos do cristianismo, podem ser considerados ficção cristã. Exemplos como o do Tolkien, que, sendo um católico convicto, tendo valores muito latentes, tendo uma grande admiração pela religião cristã, sendo muito praticante, ele escreve uma fantasia, mas inclui vários elementos que referenciam a história da criação, por exemplo, em Gênesis, ou outros elementos como a ideia de um monoteísmo, um embate bem agostiniano entre o bem e o mal. E apesar de que as histórias escritas por Tolkien não são de exclusividade cristãs e, na verdade, têm uma boa base de lendas nórdicas, ainda assim, pessoas ao lerem podem encontrar elementos cristãos ali dentro. Mas nós teríamos uma segunda categoria, que seria a de ficção, escrita por cristãos, sobre um cristão. Onde o cristão é o protagonista principal da história, como, por exemplo, O Silêncio, de Shusaku Endo. Esse livro conta sobre um padre português que vai para o Japão, aliás, alguns padres, mas especificamente fica na história ali de Rodrigues, que vai viver dilemas da fé enquanto enfrenta a perseguição do governo japonês. E esse tipo de livro vai falar sobre um padre, especificamente. Então vai ter várias práticas cristãs, vai ter referências à palavra, ele vai orar e tudo mais. Então é um livro diretamente cristão. Esse tipo de livro permite com que o leitor mergulhe na vivência prática da fé através da perspectiva dos personagens. E, de novo, não basta o personagem ser cristão para enquadrarmos como uma ficção cristã, mas deve haver uma prática de fato, deve haver um ponto relevante com a fé dele e a existência dele dentro daquele mundo para que gere reflexões no leitor. O segundo exemplo disso seriam livros com conceitos cristãos, temas cristãos, ainda que não abordem diretamente a vivência prática cristã, com personagens cristãos, não se passam dentro de uma igreja ou qualquer coisa assim. E talvez esses livros nem seriam os quais nós colocaríamos em uma prateleira dizendo que esses são rotulados como ficção cristã. Mas eles trabalham valores da moral cristã e nos levam a refletir. Porque eles trabalham de maneira subjetiva elementos da fé, como o exemplo de Crime e Castigo, de Dostoiévski, que trabalham temas como a culpa, o arrependimento e uma redenção espiritual e levariam pessoas à reflexão. Em terceiro lugar, nós temos as alegorias, ou a ficção especulativa cristã, porque ela vai partir para o campo da fantasia, da ficção científica, onde elementos da fé ficam subentendidos através de outras coisas. Exemplo disso, muito claro, são as Crônicas de Nárnia, onde vemos Aslan, que claramente representa Jesus, e ele vai enfrentar um embate entre o bem e o mal, vai apresentar a redenção aos narnianos, ele vai morrer como um sacrifício, depois ele ressuscita, além do fato dele morar nas terras além-mar, e todas as outras alegorias que existem por trás ou refletem a Deus. Existe inclusive um dos livros das Crônicas de Nárnia que fala sobre o Apocalipse, sobre o retorno, ou seja, está tudo camuflado ali dentro daquela alegoria.
E o próprio Aslan vai fazer referência dentro do livro que no nosso mundo ele possui outro nome, sendo uma referência direta ao cristianismo. Perceba que nenhum desses gêneros citados, ele diretamente e ele exclusivamente foi escrito para ser lido numa liturgia, dentro de um culto ou qualquer coisa assim, de maneira intencionalmente cristã. E é muito importante entendermos essa subjetividade, porque um livro com temáticas cristãs não deve ser lido exclusivamente por pessoas cristãs. Você, autor, que adere a este movimento, que está escrevendo ficção, pensando no público cristão, pensando em temas cristãos, escreva para seres humanos, escreva para pessoas. Não necessariamente limite e niche a sua obra a um grupo específico que professa de uma mesma religião. Não que você não possa fazê-lo, mas se você aborda valores universais a partir de uma cosmovisão cristã, esse é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa que vai conhecer da sua cosmovisão e vai aprender mais sobre a sua fé. Portanto, é muito importante encarar os cristãos como seres humanos, que vivenciam os mesmos dilemas que outros seres humanos, porém, a partir de uma ótica voltada e baseada no cristianismo. Portanto, fuja dessa intencionalidade de a cada página você estar simplesmente tentando converter e convencer os seus leitores. Você está contando uma história real vivenciada por pessoas como você, como seus leitores. E quando Ele Me Amou, eu escrevo sobre a história de um casal, mas dentro dela existem capítulos expositivos que intencionalmente trabalham a aplicação prática do amor, sendo primeiro o amor humano e depois o amor de Deus. Leitores poderão compreender o plano da redenção, poderão entender a salvação, apesar de também poderem ler a história de um casal e simplesmente se entreterem com isso e aprenderem sobre os próprios dilemas daquele casal. Portanto, se a sua pergunta é se a ficção é boa para cristãos, pensando que um cristão deveria ler somente livros teológicos, livros expositivos, você pode entender que também é possível ser edificado através da ficção. É possível se entreter através da ficção e, inclusive, cristãos deveriam explorar o seu potencial imaginativo. Mas, ao mesmo tempo, a ficção cristã não deve ser vista como um elemento nichado, como uma ficção escrita exclusivamente para cristãos e o único tipo de ficção que pode ser lida por cristãos. Mas dentro dela nós temos um gênero ficcional que apresenta histórias limpas, histórias que de alguma forma fazem referência e reverenciam a palavra de Deus, histórias que contêm valores e ideais cristãos ali dentro, histórias com princípios, com aplicações práticas para cristãos, mas principalmente histórias que podem ser lidas por seres humanos, tal como eu e como você.